Olha, trabalhar com criança tem que ter muita fé. Que essa bagunça vai dar em alguma coisa. Por isso que a gente trabalha lá do Espírito Santo, que é ele que dá conta do negócio. Meus irmãos, existem duas coisas que são muito poderosas, vamos dizer assim, na nossa caminhada e na nossa organização como sociedade, como pessoa. A primeira coisa que é muito poderosa são líderes carismáticos. Homens que conseguem reunir muitas pessoas debaixo das suas ideias, debaixo da sua personalidade, debaixo, enfim, das coisas que ele promete. E a outra coisa muito poderosa é a religião. Porque ela trabalha com o que eu digo que existe mais caro no ser humano, que é a esperança. E quando nós juntamos essas duas coisas, nós podemos ter uma ferramenta poderosíssima para o bem ou para o mal. Eu queria contar para você rapidamente uma história que ficou marcada, uma história trágica que ficou marcada de um americano chamado Jim Jones. Não sei se você já ouviu falar de Jim Jones. Em 1950, ele começou a pregar uma sociedade utópica, igualitária e com ideias religiosas no meio. E ele conseguiu que 900 pessoas fossem seguidores dele. E ele saiu pregando e reunindo aquele povo. E eles tiveram a ideia de se mudar para a Guiana. E lá na Guiana eles fundaram uma cidade que ficou conhecida como Jonestown. E ele pregava, ele fazia seus discursos, todo mundo se encantava com aquelas pessoas, começavam a admirar Jim Jones, começaram a idolatrar ele como se ele fosse um deus. E até havia, dentro dessa seita, dessa loucura que esse homem pregava, um incentivo a suicídios coletivos, que eram conhecidas como noites brancas, onde alguns, naquele momento, naquela noite, se suicidavam. O governo americano começou a crescer o olho para esse movimento, preocupado com o tamanho dele. Começou a perseguir, ele começou a reverter o quadro, dizendo que eles estavam contra a religião deles. E aí ele teve uma grande reunião com os seus seguidores e eles decidiram ou foram forçados a fazer um suicídio coletivo. Seria considerada a última noite branca. E nesse dia, 900 pessoas, entre elas 300 crianças e bebês, morreram. É considerado o suicídio coletivo, o maior suicídio coletivo documentado da história. Por que eu começo isso aqui com uma notícia tão trágica, tão difícil e que, infelizmente, ela não é isolada? Um líder, ele tem um poder incrível sobre as pessoas. Só que qual é a má notícia disso? É que é mais fácil encontrarmos maus e falsos líderes do que bons e verdadeiros líderes. Jesus sabia disso. E por isso, dentro do seu Sermão do Monte, ele inclui uma fortíssima advertência contra a presença e a influência dos maus líderes. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, para a gente ler o que é que Jesus nos deixou alertado há mais de 2000 anos atrás. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. O texto diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins.
A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, a blindar o nosso coração contra esses homens, ó Pai, que são contrários à tua santa palavra. Nos dá discernimento do teu Santo Espírito, Senhor Deus, para poder avaliarmos, ó Pai, com critérios bíblicos, Senhor Deus, aqueles a quem nós resolvemos seguir, aqueles que são influência, ó Pai, sobre a nossa vida. Que nós possamos ser orientados, ó Pai, pela tua palavra nessa noite. Assim que nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus começa esse capítulo, falando sobre a importância da gente tomar cuidado com os nossos julgamentos. A gente é muito ligeiro, a gente é muito pronto para julgar e condenar. Mas vimos também que a intenção de Jesus não era nos tornar apáticos, pessoas sem opinião ou sem convicções doutrinárias, bíblicas. O que Jesus nos coloca é uma moeda, uma ordem, onde nós deveríamos nos julgar com muito critério, para depois a gente analisar os outros. Mas Jesus nos traz algumas coisas que é impossível a gente fazer sem julgamento. Como é que a gente vai ter cuidado com um falso profeta, com um falso mestre, se a gente não julgar? Não tem como. Mas é preciso um critério muito firme, muito sólido, para a gente poder avaliar essas coisas. Em coisas importantes nós devemos ser criteriosos, sim. E no domingo passado nós conversamos sobre a existência de apenas dois caminhos. Jesus fala que um caminho é largo, com a porta larga, onde muitos caminham nele, enquanto do outro lado nós temos um caminho com a porta bem estreita, um caminho bastante estreito, mas que conduz à vida eterna. Um dos grandes obstáculos do caminho estreito são os falsos profetas e os falsos mestres. Por quê? Porque eles fazem várias coisas com o caminho estreito. Eles conseguem criar mais obstáculos do que o caminho estreito já retém. Alguns fazem isso. Colocam condições e limitações e obstáculos que nem Jesus colocou, como pessoas que precisam participar ou seguir a Jesus precisam enfrentar. Eles criam dificuldades desnecessárias, criados por eles próprios, para poder seguir a Jesus. Mas não é esse o caminho mais comum. O caminho mais comum é dizer que esse caminho de Jesus não é o caminho correto. Ele tem uma terceira via, onde não é nem um caminho largo, nem um caminho estreito. E eles apresentam um caminho que ninguém apresentou a você antes. Todos esses dois estão todos equivocados. O caminho que eu lhe apresento é o único correto. Outros pegam um caminho estreito e Jesus fala, não, o caminho nem é tão estreito assim. A porta nem é tão fechadinha assim. Dá para entrar, é tranquilo, dá para ir numa boa. E começam a amenizar aquilo que Jesus não amenizou. E por fim, eles também podem afirmar que, na verdade, não existe o caminho. Existem vários caminhos. Todos estão indo para Deus, né? Pegue o que você quiser. Nós estamos juntos indo para Deus. A grande verdade é que o compromisso desses homens não é com a verdade. O compromisso dele é falar coisas que vai trazer pessoas para ouvi-lo, para acreditar nele e caminhar naquilo que ele está dizendo que é a verdade. O intuito deles não é encaminhar o povo a Cristo, o intuito deles não é encaminhar o povo à vida prometida por Cristo Jesus. O intuito dele é usar o povo a favor dele mesmo. Jesus pinta uma cena muito, muito vívida. É um lobo que pegou uma casca de ovelha e colocou por cima. Quando você olha, você pensa que é uma ovelha, mas por dentro é um lobo. E você pensa, que lobo genial. Ele teve a melhor ideia de todos. Porque daí ele entra dentro do rebanho, todo mundo
Ele é ovelha, ninguém vai procurar ele ali. E é aí que ele faz o estrago dele. Gente, historicamente, quando nós analisamos a palavra de Deus, o maior problema do povo de Deus no Antigo Testamento não eram os egípcios, não eram os babilônicos, não eram os assírios. O maior problema do povo de Deus no Antigo Testamento eram os falsos. Eram homens que se diziam mensageiros de Deus. Eram homens que diziam que estavam trazendo a mensagem da parte de Deus. Mas o seu compromisso era com a sua influência, com a sua popularidade. Uma das grandes ênfases que a gente observa isso na palavra de Deus é já no finzinho ali do povo de Deus, do reinado, né, na época do reinado, onde o povo estava afundado em intensos pecados, de idolatria, de imoralidade, oferecendo seus filhos a outros deuses, matando seus filhos em adoração a outros deuses. E Deus começa a levantar o profeta Jeremias para dizer àquele povo que eles estavam em pecado, que se eles não se arrependessem, eles seriam levados cativo, Jerusalém seria destruída, eles passariam 70 anos em cativeiro. E que seria terrível. Jeremias foi odiado por dizer isso. Ele ficou trancafiado dentro de uma jaula em praça pública por 2 anos, por dizer aquilo que Deus queria dizer. O que é que os sacerdotes da época estavam fazendo? Adorando, deixa o povo adorar outros deuses, ninguém estava preocupado em fazer as coisas do jeito que Deus mandava. O que é que a maioria dos profetas dizia? Não, o que é isso? Deus não vai deixar que Jerusalém caia. Havia muitos falsos profetas. E para a infelicidade do povo, aquilo que o único profeta impopular estava dizendo era aquilo que aconteceu. E grande foi a desgraça que caiu sobre Jerusalém quando Nabucodonosor veio para derrubar aquela cidade. O que é interessante é que este não é o único texto onde a palavra de Deus nos adverte sobre esse tipo de homem. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 11. Veja o que Jesus diz aqui nesse momento. Vou colocar a partir do versículo 9 para a gente entender o contexto de Jesus. Mateus 24, a partir do versículo 9. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Jesus começa a dizer, é quando a sua fé começa a ruir que vai sobrar gente para dizer para você, venha comigo, eu tenho algo melhor para lhe apresentar. Em Atos capítulo 20, Paulo também traz essa advertência. Atos capítulo 20, versículo 29, Paulo diz o seguinte: pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos vorazes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, dia e noite, eu chorei e não parei de ensinar cada um de vocês. Para terminar, 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Pedro fala o seguinte: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. Isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta,
e o destruidor deles está bem acordado. É ampla, né? Eu li algumas passagens. Muitas vezes, quando nós olhamos para a realidade de algumas igrejas, parece que a Bíblia está falando do que está acontecendo exatamente hoje. O reverendo Billy Graham falava que a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Meus irmãos, uma das coisas que ficam claras em todos esses textos é que esses homens, eles não aparecem de fora para dentro. Eles aparecem dentro da igreja. A ameaça externa é mais fácil de enfrentar do que a ameaça interna. São homens que aprenderam a falar da forma certa, aprenderam a fazer a coisa certa, para que as outras pessoas creiam que ele é uma ovelha. E assim ele passa desapercebido. Não é difícil você aprender a falar como crente e agir como crente. Difícil é você ser crente. Exige um coração novo. Existe uma briga na intenção. Existe uma briga dentro de nós. Provavelmente, o último lugar que você procuraria um lobo é dentro de um rebanho. Por isso que ele é tão perigoso. São homens que se dizem ser muito espirituais, verdadeiros mensageiros de Deus. Mas é mentira. O foco deles é atrair as pessoas para ele, para que ele possa usar aquelas pessoas que estão rendidas ao seu discurso e às suas promessas. Não falta igreja, não falta mestre na atualidade, no YouTube, na televisão, pessoas que têm muitos seguidores, como a Bíblia aqui fala. Entenda uma coisa, o caminho é estreito. O fato de ter muita gente seguindo não significa que é de Deus. Não estou dizendo que tudo que tem muita gente seguindo também, que não pode ser de Deus também não. Mas a gente acha, porque tem um nome de igreja e tem um monte de gente lá dentro, a gente acha que aquilo está correto. Jesus já falou que isso ia acontecer. É comum na história. É comum a gente gastar muito tempo extirpando aquilo que é mal, tirando aquilo que é ruim, batalhando contra a doutrina que na verdade não ajuda, não constrói a igreja, mas destrói a igreja. Gente, eu como pastor recebo em gabinete muita gente destruída por igreja. Porque a igreja é ruim? Porque o pacote é um só? Não, porque a igreja é uma igreja que não está na palavra de Deus. É uma igreja baseada em invenção humana. E ao invés de construir, ela destrói. O que deve nos encantar nos grandes líderes, nos profetas, nos mestres, não deve ser a sua oratória, não deve ser sua roupa, não deve ser o conhecimento, não deve ser nenhum equilíbrio e popularidade que ele tem. O que deve nos encantar nos grandes líderes de Deus deve ser o seu temor ao Senhor. Com a difícil tarefa de trabalhar dia a dia com aquilo que é santo. Nós precisamos, quando nós estamos diante de líderes, analisá-los com critérios, minuciosamente, aquilo que Jesus fala dos seus frutos. O que a Bíblia está nos dizendo é que não é fácil, de primeira, a gente saber reconhecer esses líderes. Eles podem, de fato, enganar a muitos, mas Jesus fala, eles não vão enganar para sempre. Uma coisa que é curiosa, né, com o exemplo que Jesus fala, é que ele fala, espinheiro não dá uva, mas o espinheiro dá umas bagazinhas que você pode pensar que é uva. A pessoa olha e fala, olha, tem umas uvas ali. Se você for leigo, né? Tem umas uvas ali, mas não é a bagazinha do espinheiro. E também tinha um tipo de urtiga, né, de cardo, que ele dava uma flor que a distância parecia um figo. Você já pensou, você está achando que está pegando um figo e de repente é uma urtiga? Grande é a decepção. Você acha que você vai se deliciar com figo e de repente você está se coçando todinho porque você meteu a mão na urtiga. A certa distância parece bom. Mas quando a gente vai se aproximando e vai vendo os detalhes, não é figo, é uma flor. Eu achei que era uma uva, mas é só a bagazinha. Isso aqui é um espinheiro. Aí você começa a ver outras coisas quando você chega mais perto.
Jesus faz uma comparação que para a gente muitas vezes passa desapercebido. Ele está dizendo, olha, nós somos como árvores, viu? Nossa essência, ela se manifesta nos nossos frutos. E aqui você pode ser três coisas. Você pode ser uma árvore ruim, que não dá fruto nenhum. Você pode ser uma árvore frutífera que dá fruto ruim, e aí não dá em nada. Você vai, planta, faz um pé de maracujá lindo, dá um trabalho danado para fazer aquele arame para ele poder se ramar. O bicho rama tudo, faz um mato danado. Amigo, eu não fiz você para dar mato, não. Eu quero maracujá. Cadê o maracujá? Você vai na internet. Não, seu maracujá não está dando maracujá? Faça não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você vai lá, faz um monte de coisa. E o maracujá... 2 anos o maracujá não dá um maracujá. O que é que você faz com o pé de maracujá? Arranca. Infeliz, merece não. Vamos plantar outra, vamos plantar uva para ver se dá certo. Por quê? É uma árvore ruim. Como é que nós podemos reconhecer os falsos mestres? Primeiro, não são homens que edificam a igreja. Só que como é que a gente sabe se está edificando a igreja? Você vai precisar de tempo. O fruto dele entre as famílias, entre as pessoas, as vidas das pessoas, não é edificação, não é crescimento, não é discipulado, não é evangelização, não é adoração. O fruto entre as pessoas é de destruição. E ele fica ali porque ele tem um laboratório, é empático, sai uma galera, entra outra, sai uma galera, entra outra. E quem vai criando juízo vai percebendo, vai indo embora. Mas ele fica ali e a igreja não se edifica, a igreja se destrói. Uma das coisas que a gente precisa observar é o fruto do Espírito. A Bíblia nos ensina que tem o fruto do Espírito e o fruto da carne. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio. E os frutos da carne, que também são conhecidos. Estou abrindo aqui para citar ipsilíteres, né? Que é melhor. Gálatas 5. Gálatas 5 diz o seguinte. Versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, são elas: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, inveja, bebedeira, farra e outras coisas parecidas com essa. Um falso profeta, com o tempo, vai deixar de apresentar fruto do Espírito e vai apresentar fruto da carne. Um falso profeta, um falso mestre, ele não ensina conforme a lei de Deus, conforme os profetas, conforme os apóstolos. Eles podem até pregar a coisa direitinho. É interessante que tem uns que pregam bem direitinho. Qual está na Bíblia? Mas quando tu vai ver a vida dele é uma porcaria. Você vai ver uma pregação, você não acha nenhum erro na pregação dele. Mas quando você vai ver na vida, a vida não tem a ver com o que está sendo pregado. Mas tem alguns que quando abre a boca para pregar, você já enxerga a porcaria. A internet está lotada. Pense num negocinho que dói no meu coração. Quando chega uma pessoa que eu estou acompanhando, ou pelo menos estou começando a conhecer, a pessoa fala, não, pastor, eu ouvi uma pregação ontem, foi uma benção. Eu disse, de quem foi? É Cicrano. Disse, vamos mudar? Porque sabe qual é o problema, gente? Se você tem aqui um copinho d'água e alguém pega 2 gotinhas de veneno e coloca aqui dentro, se você beber, se você sabe ou não sabe que tem veneno dentro, você vai enfrentar envenenamento. Mas para quem entende, ele olha para o copo d'água e fala, peraí, o que é esse negocinho aqui no fundo? Cheira, que cheiro é esse? E ele faz, não bebe isso aí não, porque tu vai beber veneno sem saber.
Deus nos dá como liderança a missão de estudar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus com temor e tremor, para ajudar os irmãos a não beber veneno. E você pode estar fazendo isso. Basta você se afundar e começar a usufruir de vários falsos mestres que estão por aí afora. Ao invés de você se edificar, você vai acabar se destruindo. E por fim, os falsos mestres não demonstram as bem-aventuranças que a gente começou aqui no capítulo 5 do Sermão do Monte. Não são homens que são espiritualmente pobres, não choram pela sua condição, não são pessoas humildes, não têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, não têm misericórdia dos outros, não têm coração puro, não trabalham pela paz e nem sofrem perseguições. A não ser da receita, porque está fazendo besteira. E a grande verdade é que a Bíblia fala, Jesus aqui nos demonstra que ele vai junto com Tiago, né, com o livro de Tiago. O livro de Tiago, eu estava lendo sobre isso hoje, achei muito interessante, porque o que é que a gente faz? O que é que Jesus está falando? Só olha, se a árvore é boa, o fruto é bom. E Tiago faz, se o fruto é bom, é porque a raiz é boa. Tiago fala que a fé e as ações, elas andam juntas. Então Jesus fala, olha para o que eles fazem. Em algum momento, a natureza de lobo vai falar mais alto do que a pele de cordeiro. Essa é a verdade. Porque o lobo, ele fica lambendo os beiços no meio do rebanho. Ele está doido para comer uma ovelha. Ele está doido para devorar aquela que está do lado dele. E chega uma hora que no outro dia tem a carcaça no rebanho. E agora quem foi? Só tinha ovelha aqui. E muitos pensam que a ovelha está do lado, o lobo veio do lado de fora, né, no meio da noite, né? E ele lá, caladinho. Homens assim, como Pedro mesmo nos fala, desviam, difamam o nome de Cristo porque coloca tudo no meio. Crente é isso. Eu cresci ouvindo as pessoas dizerem para mim, pastor é tudo ladrão. Ferrou, porque meu avô é pastor, meu pai é pastor, meu tio é pastor, eu estava me preparando para ser pastor. É uma quadrilha. Não é? Formação de quadrilha. Maldição hereditária, né? Mas ele tinha um fundo de razão. Porque tem muito pastor que é ladrão. E julga, e o nome de Cristo vai no meio. Eu dou glórias a Deus que o negócio está ficando tão esdrúxulo que a galera está começando a diferenciar uma coisa da outra. Não. Isso aqui é a igreja tal. Isso aqui não é igreja presbiteriana, não. A igreja presbiteriana é uma igreja séria. Graças a Deus estão começando a diferenciar. Mas, até a gente explicar que gato não é sapato, é difícil. Então, quando nós estamos diante dos nossos líderes, nós precisamos avaliar constantemente o caráter, a conduta, a mensagem deles, a motivação, a influência desses líderes. E para isso, a gente precisa de tempo, porque para julgar o fruto, a gente precisa de tempo. Se você segue algum falso líder, algum falso profeta, algum falso mestre, e você percebe isso, é tempo de se arrepender e deixar de segui-lo. Nós temos na história recente, antiga, muito antiga, vários homens que começaram bem, no meio da vida se perderam completamente. Completamente. Por quê? Jesus nos lembra o destino desses homens. Essa árvore vai ser julgada pelo justo juiz, como Pedro nos fala. Ela será cortada e jogada no fogo. Existem homens aqui que estão riquíssimos com a fé. Não vai durar muito tempo. Porque eles não dão frutos bons. Eu conheço líderes de igreja, quando eu estava lá em Fernando de Noronha. A igreja dele aqui, riquíssima, espalhada pelo Brasil inteiro. Quando chega em Fernando de Noronha, ele chega com uma mala cheia de dinheiro, entra num barco cheio de prostituta. Aqui fora, pastor, está na televisão, tem um monte de igreja. No paraíso, as obras da carne abundam.
Meus irmãos, para que nós não sejamos levados de um lado para o outro, para que nós não sejamos arrastados por esse tipo de coisa, nós precisamos estudar e conhecer a palavra de Deus. Pois ela nos protege desses enganadores. O nosso conhecimento da palavra nos impede que sejamos rasos, mas que a gente finque raízes. E aqui vai uma advertência, puxão de orelha. Você não está vindo para a escola dominical, né? Você está ficando raso. A escola dominical é uma oportunidade para você estar aprofundando as suas raízes e aprender de maneira séria a palavra de Deus. Entrando por outros caminhos, conhecendo na palavra de Deus em sua profundidade. Quem está na minha sala sabe aqui que eu não pego leve. Quem não estudar fica voando. Tem que estudar. Uma das nomenclaturas que o povo de Deus recebeu ao longo do tempo é o povo do livro. Como é que nós somos o povo do livro se a gente não lê mais o livro? A gente não conhece o livro. Como é que a gente faz isso? Aí cada um que vier cantar, como é o canto da sereia melhor, eu vou para outro canto, eu fico... Se você quer se proteger contra esses homens, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus. Agora, entenda uma coisa. É muito confortável seguir esses homens e mulheres. Por isso que tem muita gente seguindo. Por quê? Porque ele fala o que você quer ouvir. Eu aqui não tenho compromisso com o ouvido de nenhum de vocês. Meu compromisso aqui é simplesmente com a palavra de Deus. Se achar ruim, eita, vai ter que discutir com a palavra de Deus, não é comigo. Agora, se eu falar alguma coisa contrária ou fora da palavra de Deus, aí venha discutir comigo. Aí beleza, eu e você. Mas o meu compromisso é com a palavra de Deus. É pregar aquilo que Deus tem trazido aqui nas suas escrituras. Porque para esses homens não tem desafio, não tem abnegação, não tem os sacrifícios próprios do caminho de Cristo. E a Bíblia também nos adverte que isso não é novidade dentro do povo de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 2, diz o seguinte: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja em tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. Pois vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensino, mas seguirão seus próprios desejos, arranjarão para si mesmo pregação de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Como é que a gente não ama a palavra de Deus? Há 2000 anos dizendo para a gente o que está acontecendo hoje. Você vai conversar com uma pessoa, você vai começar a falar de Deus com uma pessoa, ela fala, não, Deus para mim não é assim. E Deus para você é como? Deus para mim é assim, 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 assim. E tu tirou isso da onde? Não, eu acho. Então eu não quero ouvir você, porque você não diz o que eu penso. Não há mais essa preocupação com a verdade. Contanto que seja uma mentira gostosa de ouvir, está ótimo. Meus irmãos, e sabe o que é mais perigoso no meio disso tudo? É que o texto pode não estar só falando dos falsos mestres. Porque nós nos tornamos aquilo que nós seguimos. Nós podemos ser essa árvore má, ou essa árvore má que dá maus frutos. É o mesmo caso do cisco e da trave. Olhar e julgar os mestres. Isso aí tá ruim. Falso, sai. Isso aí está mais ou menos. Que árvore nós temos sido? Se nós olharmos para os nossos frutos, o que as pessoas lerão de nós? Que aí a gente conecta com a parábola do semeador. Nós somos chamados para ser uma boa terra. Se é uma boa terra, a árvore vai crescer e vai dar frutos. É muito confortável quando a gente usa essas coisas todas somente para julgar o outro. A gente está novamente enxergando o cisco e perdendo a trave. Nós precisamos constantemente nos avaliar.
criteriosamente, minuciosamente, se o quê? Se aquilo que eu falo está de acordo com a palavra. Se há em mim fruto do Espírito, se há em mim as bem-aventuranças. Se eu sou movido pelo temor do Senhor. Se a minha vida tem sido abundante na obra do Senhor. Se eu estou preocupado em cumprir os mandamentos do Senhor por temor a Ele de verdade, ou eu estou só jogando de ser cristão. Graças a Deus existe o outro lado. Um bom líder é uma bênção para o seu povo. E a Bíblia nos manda a gente valorizar os bons líderes e escutar os bons líderes. Hebreus capítulo 13. Um versículo bem conhecido nessa parte de liderança. Hebreus capítulo 13, versículos 17 e 18. O texto nos diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes, sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque vocês sabem que vão prestar conta disso. Se vocês obedecerem, eles farão trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. Isso não ajudará vocês em nada. Continuem a orar por nós. Temos certeza que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é certo. Se você consegue enxergar com tranquilidade que a liderança da sua igreja, e eu quero crer que assim o é, que a liderança da nossa igreja é uma boa liderança, aí o mandamento do Senhor é: escute o que ela está dizendo para você. Obedeça o que está sendo dado para você. E ore por esses homens. Porque eles têm a responsabilidade pela vida de cada um de vocês. O conselho dessa igreja é responsável espiritualmente por cada um de vocês. A gente vai prestar conta pela vida de cada um de vocês. Pelo aquilo que a gente ensina, pela maneira como a gente conduz a igreja, por aquilo que a gente ora, por aquilo que a gente... pelo exemplo, pelo modelo que é dado a vocês, nós somos responsáveis. A gente vai prestar conta disso, a gente sabe disso. Então, meus irmãos, o verdadeiro antídoto contra esses homens é ter sede e fome pela vontade e pela palavra de Deus. Que Deus possa ajudá-los a serem mais criteriosos no estudo da palavra e logo em quem a gente aluga os nossos ouvidos e coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, louvamos o Teu santíssimo nome, Senhor Deus, te agradecemos porque a Tua palavra é rica em nos instruir até para os momentos perigosos, Senhor Deus, da nossa vida. Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, por essa tecnologia que o Senhor nos permite ter contato com tantos homens, Senhor Deus, ao redor do mundo. Mas, Senhor Deus, te pedimos discernimento, ó Pai, para saber o que dar ouvidos e o que não dar ouvidos, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos, que nós possamos ser firmes e inabaláveis na Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, ser essa árvore boa que dá bons frutos. Basta nos arraizarmos na Tua palavra, Senhor Deus, que é uma terra maravilhosa, rica em nutrientes, Senhor Deus. Te agradeço, Senhor Deus, pelo privilégio de pregar a Tua santa palavra. Que cada um aqui possa ouvir, ó Pai, como vinda da Tua parte. É assim que nós oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.